A Escola do Legislativo realizou o seminário As Mídias Sociais e os Reflexos das Fake News. O objetivo foi debater os impactos das notícias falsas na sociedade e como elas podem ser usadas como ferramenta eleitoral. Para a advogada e assessora parlamentar Flávia Aguiar, é muito importante entender as fake news e pensar em possíveis projetos de lei para combatê-las. A gente tem a oportunidade de discutir mais e trabalhar o conhecimento, a informação, como ela é colocada e os mecanismos de prevenção. Para as próximas eleições, eu acredito que a gente tem que ter aí um grande estudo aprofundado a respeito do que são essas informações falsas, as fake news, e do que pode ser feito para evitar que elas prejudiquem a imagem dos candidatos. Você ter uma legislação atual é muito difícil, porque a todo instante você tem fatos novos que fazem com que a situação mude. Mas a principal, eu acho que a alteração que deve ocorrer é no Código Penal, da punição e exatamente da identificação desses que repassam e fazem da fake news suas plataformas de trabalho. Já para o professor André Luiz, além de pensar em mudanças na legislação, é preciso analisar o comportamento dos próprios seres humanos quando recebem uma informação. Segundo o professor, é impossível combater as fake news sem entender o dia a dia do meio digital e a força da opinião pública. É muito fácil a gente não acreditar quando a pessoa fala assim, eu já fui à Lua. Um instinto nosso já grita, fala assim, não, isso aí é mentira. Agora, quando chega um amigo da gente e fala assim, olha só, não vai naquela rua que está tendo um assalto, mesmo que não haja, a gente tende a acreditar. Então, a gente precisa primeiro combater isso no ser humano, né? Tem muitas pessoas que elas acreditam por acreditar, simplesmente. Outras não, outras elas sabem que aquilo não é verdade, mas tendem à divulgação, certo? Outro problema seria a jurisprudência. Nós não temos nada falando sobre mentiras. Nós temos como calúnia, difamação e tudo mais, mas a mentira propriamente dita, ela não é prevista em lei, na verdade. Com a ampliação das mídias sociais e perda do domínio da informação, as figuras públicas estão cada vez mais expostas às fake news. O primeiro secretário da Câmara Municipal de Tanguá afirmou que essa tem sido uma preocupação constante dos parlamentares nos últimos anos. Agora mesmo a gente tem uma polêmica muito grande na nossa região, um convênio entre a SEDAI e Maricá, que impacta diretamente a minha cidade, Tanguá, e o município de Rio Bonito, de uma represa, de uma barragem. Em tempos que se falar em barragem é algo que já gera uma polêmica muito grande, e eu percebo nitidamente isso. Eu, por exemplo, sou um crítico desse convênio, mas as pessoas estão muito mais preocupadas e antenadas por conta do que aconteceu em Brumadinho. E são assuntos totalmente diferentes, são barragens diferentes, mas a gente percebe que muita gente já fizeram montagem, que a barragem vai ser assim, vai ser assada e tal, enfim. É super importante, a preocupação existe e o medo é real, né?